No nome do Senhor Jesus Cristo, em abrir as nossas Bíblias, abramos o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 22, de 2 versículos, o primeiro e o segundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 22, versículo 1 e o versículo 2. Glória a Deus. Aleluia. Quem encontrou diz amém. Amém. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E a igreja diz amém. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Mas sinta glorificando e exaltando a presença do nosso eterno e poderoso Deus. Agradecendo a Deus por esta oportunidade, esta noite oportuna, para poder estar ministrando a tua santa e bendita palavra. E eu costumo dizer que texto bíblico, sem contexto bíblico, sem contexto histórico, é princípio de heresia. Quando nós abrimos a Bíblia, no primeiro livro do profeta Samuel, nós encontramos falar de Davi. Davi lembra a nação de Israel. E quando nós falamos de Israel, não tem como nós não falarmos sobre os filisteus, o maior inimigo que teve e que existiu contra Israel. Enquanto Israel veio do deserto árido e quente, a história diz que os filisteus vieram do alto mar, se instalaram às margens do mar Mediterrâneo, construindo cidades e adentraram a terra de Canaã, com um desejo no coração, dominar toda a face da terra. A história diz que esse povo chamado filisteu encontrou logo de imediato o povo de Israel, a nação que nasceu no coração de Deus, para ser guardada, para ser zelada pelo eterno e soberano Deus. E desde os dias dos juízes, no 8º período dos juízes, nos dias de Sansão, até os dias de Davi, esse povo chamado filisteu foi um povo implacável e ferrenho contra a nação de Israel, e levava uma certa dianteira devido ao fato de os filisteus ter como manusear um metal chamado ferro. Com esse metal construíam-se espadas, escudos, armaduras. Israel era um povo agrícola, um povo que tinha paz, rastelos, enxadas. Olhando pela ótica original ou normal do homem, via-se a derrota certa de Israel. A Bíblia diz que em um lugar chamado Afeca ou Afeca, Israel pelejou contra os filisteus, e naquele dia foi 4.000 israelitas que tombaram no campo de batalha. A Bíblia diz que esse povo chamado Israel, o povo eleito de Deus, reagiu, e como era mesmo para reagir, mas reagiu de maneira errada. Foi até o tabernáculo, no Santo dos Santos, tomou a arca da aliança e colocou na frente, dizendo que iria vencer o teu inimigo. Mas a história diz que a arca jamais poderia ser tomada ou tirada do centro ou do Santo dos Santos do tabernáculo do Senhor. A arca simbolizava a presença do Senhor. A história diz que o povo de Israel levou a arca na frente da peleja, e dizendo fazer que a arca viesse simbolizar um talismã ou uma caixinha de mágica, de surpresas. Mas a arca não era Deus, a arca simbolizava Deus. A história diz que quando Israel entrou no arraial com a arca, junto com Ófines, Ofinéias, filhos do sacerdote Eliú, a gritaria foi tanta, a festa foi tanta, que o arraial tremeu, e quem se escutou lá do arraial dos filisteus, ao ponto que os filisteus disseram: olha, os deuses
estão no arraial dos israelitas. A Bíblia diz e confirma que o povo de Israel estava sem discernimento, sem perspectiva espiritual, sem visão. Estava como o povo de filisteus, porque o povo de filisteus foi um povo que colocava a sua confiança nas suas estátuas, ou no Deus chamado Dagon. E o povo de Israel estava confiando na arca que não era Deus, mas simbolizava a Deus, porque Deus jamais age por intermédio de um objeto, Deus jamais age por intermédio de uma caixinha, Deus age pela fé. Você acredita ou não acredita? Você tem fé ou não tem fé? Se você acredita, você recebe. Se você tem fé, você alcança. A história diz que naquele dia, mais uma vez, Israel caiu no campo de batalha, a arca foi capturada e ficou no arraial dos filisteus, até um certo dia que a arca voltou para Israel, para a casa de um homem chamado Abinadab, para a cidade de Kiriat Jearim. O tempo se passou e Israel estava agora em Mispa, sob o comando do profeta Samuel, e ali, aleluia, experimentou um grande avivamento sobre a liderança do sacerdote, último juiz, aleluia, chamado Samuel. A história diz que, mais uma vez, o povo de filisteus se levanta agora contra Israel, mas agora era diferente. Israel foi até Samuel e disse: olha, Samuel, interceda por nós ao nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó, e tire-nos das mãos dos filisteus. Agora Deus se agradou, porque Israel deixou a idolatria de lado e começou então a confiar no Deus da glória. Um vento forte veio sobre o povo dos filisteus, fazendo que viesse sair em retirada, aleluia. E onde os israelitas foram, mataram muitos israelitas, muitos povos dos filisteus naquele dia, tomando os terrenos ou as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel. Deus estava agora se agradando do povo de Israel, o povo que ele escolheu para abençoar e para dar vitória. Mas o tempo se passou e mais uma vez Israel, pastor Paulo, queria agora desobedecer a voz de Deus. A história diz que o povo, as nações vizinhas, diante de Israel, ia até Israel e perguntava: aonde está o teu rei? Aonde está o teu rei, para que nós possamos ver? Israel respondia: olha, o nosso rei está no céu, sentado no trono entre os querubins. Israel estava literalmente dizendo: o nosso Deus está aqui e é invisível. Então as nações vizinhas zombavam da nação de Israel. Israel vai então até o profeta Samuel e faz uma reivindicação e diz: olha, queremos um rei que nos governe, que tome nossas frentes, na frente da batalha, igual às outras nações. A história diz que Samuel se entristece pelo desprezo e vai até Deus e fala: olha, Senhor, esse povo de Israel que o Senhor tem com muito amor no coração, pediu, aleluia, um rei para que tome as tuas frentes igual às outras nações. Deus disse a Samuel: olha, Samuel, diz a esse povo de coração duro, de serviço dura, que eu vou dar sim um rei que tome as tuas frentes nas batalhas, mas diz a eles que eu vou dar uma lista de desgraças sobre as vossas vidas, porque este rei vai escravizar os teus filhos, vai escravizar as tuas filhas, e vai tomar o dízimo daquilo que eles produzirem. Mas o povo já estava com o coração decidido. A história diz que Deus então daria um homem para governar a Israel. Um certo dia, um homem chamado Quis, da tribo de Benjamim, homem bem estruturado financeiramente, foi para o trabalho na tua propriedade e sentiu falta de algumas jumentas. Chamou o teu filho chamado Saul e disse: olha, Saul, sumiram algumas jumentas aqui da nossa casa, vai em busca dessas jumentas, toma um servo, um dos nossos servos, e para te acompanhar. A Bíblia diz que Saul saiu naquele dia para buscar as jumentas do teu pai, e pelo caminho passou pela terra de Efraim, não encontrou jumenta alguma. Passou pela terra de Salisa, não encontrou jumenta alguma. Passou pela terra de Salim, não encontrou jumenta alguma. Passou pela tribo de Benjamim, também não encontrou jumenta alguma. Então disse aquele moço: olha, vamos voltar para que meu pai não venha ficar preocupado conosco. Mas aquele moço, que a Bíblia nem diz qual é o nome, aleluia, disse a Saul: Saul, não vamos voltar. A
uma cidade chamada Zuf, aonde há um homem vidente. É assim que chamavam os profetas da época. É um homem que tudo que fala acontece, e tudo que nós queremos saber, ele sabe. A Bíblia diz que naquele dia, aleluia, Saul não encontrou as jumentas, mas encontrou o profeta Samuel. A Bíblia diz que Saul, aleluia, Samuel já tinha no teu coração o que fazer. Ungiu então a Saul como primeiro rei de Israel. 40 anos esse homem andou aleluia, reinando sobre Israel, regente sobre Israel, guardando a Israel. Mas por 4 anos ele, aleluia, andou como Deus queria, recebeu poder, recebeu autoridade da parte de Deus. E se você quer conhecer uma pessoa, amados e queridos irmãos, dá poder a ele, dá autoridade a ele, você já vai conhecer a tua personalidade, o teu caráter. Tornou-se um homem soberbo, um homem exaltado, um homem orgulhoso, um bambambam da história. A Bíblia diz que Deus então resolve levantar a Davi como o segundo rei de Israel, o jovem adolescente Davi. A Bíblia diz que Deus disse a Samuel: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Veja que Deus disse: vem, e não vai, porque vai qualquer um, vai idólatra, vai prostituta, mas vem só vem adorador, vem só vem quem glorifica a Deus, vem só vem quem conhece a voz de Deus. A Bíblia diz que ele ungiu então a Davi como segundo rei de Israel. Após receber a unção de rei, a Bíblia diz que Davi foi em busca das ovelhas, voltou para o pasto. E eu acho interessante que às vezes Deus levanta um vaso, e aqui eu já vi muitos vasos falar com as pessoas aqui, Deus usando a boca de muitas pessoas. E quando diz para as pessoas: olha, você vai ser um grande pregador da palavra, você vai ser uma grande, vai ter a gravar CD, aleluia. Muitas pessoas já vão em busca, sabendo que é pregador, vai em busca de uma aplicação pessoal, já quer ser pregador, vai em busca de uma plenitude, de uma pentecostal, aleluia, já quer ser pregador, mas tudo é um tempo determinado por Deus. Davi não foi em busca de uma joalheria para fazer uma coroa nova para a tua cabeça. Davi não foi em busca de um alfaiate, ou de um costureiro, ou de uma costureira para fazer um manto real para ele. Não, Davi voltou para o pasto, cuidar das ovelhas, signo de humildade, signo de sinceridade. Eu não sei quanto a você, mas aqui eu já senti humildade. Aleluia, eu não sei quanto a você. Aí embaixo tem humilde, eu não sei se aqui tem humilde. Se tem humilde, por gentileza, abra tua boca, glorifica a Deus, exalte a presença de Deus. Quase 70 anos de idade, Saul, a Bíblia diz que Saul se joga sobre uma espada contra os filisteus e tira a tua própria vida. Agora Davi é levantado como rei somente em Judá e em Benjamim. Todas as 10 tribos de Israel escolheram Isbosete, o filho de Saul, para ser rei em Israel. Mas teve um reinado curto, uma regência curta. Alguns homens entraram no teu quarto, tiraram a tua vida, cortaram a cabeça e ele morreu. A Bíblia diz que agora Davi era rei em todo Israel. Mas o tempo passou para Davi, a provação foi grande na tua vida. Tudo aquilo que ele alcançou foi com luta, foi com prova, porque Deus havia escolhido. Mas quando Deus escolhe, a prova vem e a luta vem. E chegou o momento da vida de Davi, que Davi vai para uma caverna chamada Adulão. Estava triste, estava desgostoso da vida, queria ficar sozinho, mas ele foi para a caverna chamada Adulão. É aqui que eu quero nessa noite pregar a palavra de Deus, as consequências da morte de um gigante. A história diz que num certo dia Davi estava nos campos da Judéia cuidando das ovelhas do teu pai. E lá no Vale de Elá, uma rapina muito larga, de 1.500 metros, estava Israel, o exército de Israel de um lado, do outro lado estavam os filisteus. E por 40 dias, um homem chamado Golias, de quase 3 metros de altura, bradava no vale dizendo: ei, não tem um servo de Saul para que venha pelejar comigo? Se ele vencer, nós serviremos a Israel, mas se eu vencer, vocês vão nos servir. A Bíblia diz que por 40 dias esse gigante bradou no vale de Elá. E um certo dia, o pai Davi, Jessé, disse a Davi: Davi, pega alguns queijos, alguns pães tostados e leve aos teus irmãos lá na batalha e traga a notícia para ver como eles estão.